Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você estiver ouvindo. Nós estamos aqui com 3 doutoras da veterinária relevantes em cada uma das suas áreas. São elas a doutora Luana, a doutora Ana Cristina e a doutora Daiane. Nós hoje, no episódio 2, nós vamos fazer o quê? Vamos falar sobre doenças infecciosas, quando pedir e como interpretar. E recolhemos algumas das perguntas dos nossos clientes mais frequentes para que elas possam responder dentro das suas áreas de atuação e com as suas experiências clínicas também. E dentre elas nós temos a seguinte pergunta: o PCR pode detectar portadores crônicos sem sinais clínicos? E aí? Olá, tudo bem? Bom, pode, né? A gente sempre tem que pensar que um paciente, quando ele é portador crônico de uma doença, ele tem o parasita ali dentro e como pedir, qual material solicitar, para a gente descobrir se realmente ele está nessa fase ou não. Pensando principalmente na Ehrlichia, que eu acho que é o maior quadro que a gente tem aqui de doença infecciosa, qual sítio eu vou pesquisar? O paciente com Ehrlichia crônica, ele já não tem uma carga parasitária tão grande circulatória. A Ehrlichia, ela tem alguns pontos de tropismo quando passa dessa fase aguda subclínica e aí fica incubada em medula óssea, baço e linfonodo. Então, são esses os 3 principais materiais que a gente utiliza para PCR para o diagnóstico de um paciente crônico. Isso acaba sendo importante na nossa rotina, porque a gente pega muitos casos de pesquisa para Ehrlichia com PCR, mas feito com sangue periférico. E aí, nesse ponto, vem um resultado negativo, sendo que, na verdade, ele está numa fase já diferente da doença e a gente não procurou um local correto para o diagnóstico da enfermidade. Muito bom. E seguindo então pelas perguntas, se as meninas tiverem alguma consideração, algum caso clínico, podem interromper aí que nós vamos conversando, certo? É que eu acho interessante para de forma prática, assim, por exemplo, eu tô com um paciente com sintomas agudos, né, com febre alta, trombocitopenia, sintomas assim iniciais. O PCR do sangue periférico tem uma boa sensibilidade, é uma boa opção. Não precisa, não é que tem que se fazer PCR de medula para Ehrlichia, para os hemoparasitas todas as vezes. Mas com relação à fase crônica, a gente tem que sempre pensar nisso, porque a quantidade de PCR falso negativo em sangue periférico acaba acontecendo com frequência. Isso. Sim, a gente tem que entender as fases da doença, na verdade, né? A gente pensa muito só no parasita. Eu penso que é Ehrlichia. Mas que fase que meu paciente está? Ele está numa fase aguda, ele está numa subclínica, ele está numa crônica. A gente pensa num parasita só numa coisa só naquela doença. Mas não, todo tipo de doença tem as suas fases. E a gente precisa entender um pouco isso das fases da doença para eu saber o que eu vou pesquisar e o que eu vou esperar desse resultado de exame. Porque a gente sempre só detalha lá, vou pesquisar leixe. Eu só quero encontrar leixe, ou eu fiz um sorológico como triagem. Tá, e agora onde que tá essa leixe? Né? E isso falta no raciocínio clínico. O exame, ele é um auxílio para o diagnóstico. A parte clínica, ela é soberana. Então, a gente tem que saber encontrar e fazer os dois juntos. O clínico, a parte clínica, o resultado hematológico, mais o método de diagnóstico que eu vou utilizar. Assim como, por exemplo, na FeLV, né? Porque existem Isso. várias fases. várias fases e vários tipos, né, da FeLV, por exemplo. Porque a gente tem ali a fase abortiva, aquele, né, o gato que ele tem, mas ele conseguiu eliminar. Sim. A gente tem um regressor, tem aquele que ele é focal, local, que o vírus da FeLV, ele tá em apenas um local ali, por exemplo, em baço, né, em algum outro órgão ali hematopoético, e tem aquele que está eliminando mesmo, que é o que tem a carga viral e que está eliminando esse vírus. Então, vai depender bastante também para a gente conseguir saber qual material fazer essa coleta, né? Então, existem pacientes, por exemplo, a gente vê caso clínico na rotina, que a gente pega um FeLV positivo em teste sorológico, quando faz o PCR é negativo, do sangue total. Mas por quê? Porque, na verdade, ele está na fase focal, ele está ali, talvez, em medula óssea. Se a gente coletasse medula óssea e fizesse, a gente conseguiria ver que esse paciente ele é um positivo. Sim, e diferenciar também entre DNA e RNA, quando você pedir, ou por que veio só o DNA positivo, porque ele já é
um regressor da doença, né? Ele teve contato, ele tem o vírus já dentro do genoma do felino, então ele vai ser só um DNA positivo, ele não tá com a doença ativa. E aí, diferenciado já do RNA, que o paciente tá multiplicando ali, o vírus está sendo multiplicado, e aí a gente tem a fase progressora da doença. E pega muito isso, né? Diferenciar essas fases, eu acho que é super importante para qualquer doença infecto-contagiosa. E que gera uma confusão imensa, né? Porque o paciente com RNA positivo, de repente, daqui a pouco pode ficar negativo. Vai negativar porque fica só o DNA positivo. Fica só com o DNA. Isso gera bastante confusão mesmo na clínica. Isso mesmo. Até a gente teve esses dias um caso de um paciente, não sei se você vai se recordar, comparando aí com o teste rápido, né? Foi. Teve, acho que foi um doador, né, que a gente fez. Isso. E aí teve essa comparação depois para descobrir. E aí foi feito depois repetição, né? Ele foi fazendo com frequência, porque vai depender da fase que esse paciente vai estar. Isso, e às vezes o teste rápido não te dá essa visão que o PCR daria. Isso mesmo. Muito bom. E com relação, então, ao sinomose, e aí? O que a gente pode conversar um pouco a respeito dessa doença? O que é interessante na sinomose, a sensibilidade do PCR para a sinomose é fantástica, né? Muito boa. E aí, de novo, é o que a Daiane vem falando com relação ao Ehrlich, a Luana falando sobre a FeLV especialmente. A gente tem que escolher o sítio, onde que está procurando o vírus, no caso. Por exemplo, se o vírus estiver em fase neurológica, se o paciente está em fase neurológica, tem que procurar o vírus no líquor, que é o melhor material para se pesquisar. Mas se ele tiver em viremia, sintomas iniciais, estiver febril, tem uma excelente sensibilidade no sangue e principalmente suave de conjuntiva. Se for uma fase mais crônica, por outro lado, vai encontrar com maior facilidade na urina. Então, tem que saber em qual fase o paciente está para poder ter uma maior assertividade de encontrar a doença. E lembrando que o pool de amostras, ele diminui a sensibilidade, é importante a gente falar, né, sobre isso. Aqui era muito feito o porque pool, era né? muito feito o pool, e esse pool de amostras, ele realmente diminui a sensibilidade, a gente pode ter um falso negativo nesse resultado. E a Priscila está participando também de um projeto, de um estudo, onde foi detectado também presença do vírus em fezes. Então, a gente não sabe muito bem sobre em que momento que é eliminado, qual fase, mas o estudo ainda está em andamento. Então, ela fez os exames e pegou realmente pacientes positivos em fezes. Que pode ser mais uma chave importante né, para diagnóstico. No ciclo da doença. Sim, exatamente. Há uma outra coisa importante que é a questão da vacina, né? Os clientes sempre perguntam. A vacina pode interferir no resultado, no teste de sinomose, no caso? Sim, a vacina positiva, como se fosse doença. Até quando? Eu vacinei 6 meses atrás, pode dar positivo? Não. Mas se a vacina é recente, poucos dias, até, vamos dizer, no máximo 2 meses, ainda é possível ser um PCR positivo, mas vacinal. Isso mesmo, né? E a gente precisa lembrar também da importância que tem armazenamento, né? O transporte dessas amostras também, que é uma dúvida frequente, né? De quanto tempo eu posso armazenar e aonde armazenar, né? E no atendimento clínico, fazer também, né? Uma boa anamnese ali. Então, perguntar para o tutor quais vacinas foi feita vacina recentemente. Até a gente que está na hematologia, atendendo muita doença autoimune, às vezes até nossos pacientes ali de trombocitopenia imunomediada, de anemia hemolítica imunomediada, a gente pega bastante paciente que às vezes é logo após de vacina também. Então, uma boa anamnese. Por quê? Porque eu já peguei paciente que com anemia hemolítica imunomediada sendo tratado para sinomose, com aqueles protocolos que não tem nem comprovação realmente científica ali, que faça alguma diferença, algum efeito mesmo, mas que veio logo, fez um PCR com sangue total, veio positivo e entraram com tratamento e um dos medicamentos que foi usado, ele não pode ser usado em paciente com anemia.
Então, piorou ainda o quadro de anemia desse paciente. Então, realmente fazer uma boa anamnese e saber o que você está pedindo. Eu vejo uma dificuldade muito grande de solicitar o exame e não saber interpretar. Então, assim, né, a gente tem que saber o que a gente está pedindo e interpretar aquilo que está sendo solicitado. Isso mesmo. E aqui estamos nós, né, ajudando vocês a interpretar os resultados. Quando eles vêm até mesmo negativo, né? Então, a gente fica aí com essa dúvida. Será que o PCR realmente foi feito de forma correta? E agora a gente está tendo uma justificativa meio clínica, né? E fisiológica mesmo do que pode estar acontecendo com esse paciente, com esse patógeno que estamos em pesquisa, tá? E também eu queria perguntar para vocês a respeito do FIV-FeLV. A doutora Luana até fez um exemplo, uma citação, né, e gostaria de saber de vocês aí qual que seria essa diferença do FIV-FeLV proviral para o RNA circulante. Bom, a gente tem que saber realmente qual a fase, né? O DNA, então, já é uma fase regressora da doença. O paciente teve contato com o vírus, ele acaba tendo a inclusão no genoma dele, dessa parte viral. Então, ele tem a doença, mas ele não tem sintomatologia. Ele é como se fosse um portador crônico. E aí, ele tem ali o vírus. O RNA, ele vai encontrar realmente o vírus que está sendo replicado dentro da parte circulatória do paciente. Então, ele tem progressão de doença, ele tem sintomatologia, vai ter alteração hematológica, ele tem a doença ativa. Então, qual deles eu vou pedir vai ser dependendo dessa fase, e aí a gente vai associar ao quadro clínico, ao tratamento, tudo que for necessário. É porque o FeLV, diferente dos outros, né, vírus, ele é muito inteligente, né? É um vírus que ele entra ali quando ele já contamina o paciente, ele entra como RNA, ele não entra, né, como um DNA, como a maioria dos outros. Então, ele entra como RNA e aí precisa da RNA transcriptase para poder fazer ali a fita e aí sim se tornar a fita de DNA. Então, quando você pega na fase ali que está o paciente doente, né, o paciente com sinais clínicos, a gente vai pegar ali o RNA numa quantidade muito alta também. Então, é importante também falar sobre o quantitativo, que a PCR, ela dá, em tempo real, ela dá esse ponto muito importante, além do qualitativo, falando se ele realmente está presente ou não, né, se tem o patógeno ou não, mas o quantitativo, quanto? Porque quando a gente vai avaliar essa carga viral no paciente FeLV positivo, na sinomose, a gente consegue ver se ele realmente está aumentando aquela carga viral para poder fazer aquela comparação, para entender se aquele paciente está muito progressivo, né? Se está tendo uma piora por causa da carga viral ou não. Então, lembrar também sobre essa questão do quantitativo. E a gente já pegou também alguns colegas que questionaram, porque pediram quantitativo, aí vem negativo, não foi identificado o patógeno, e aí fala, mas cadê o quantitativo? Então, lembrar que o quantitativo, ele só dá na amostra que é positiva, né? Que tem. Se eu não tenho, não tem como eu quantificar aquilo que não está ali. Que é qualitativo. Né? Que ele é qualitativo. Então, só para deixar isso um bem depende claro. do outro, né? E ainda depende, porque às vezes fala assim, mas eu fiz 6 meses atrás e era positivo. E que pode acontecer de negativar, né? E depois positivar de novo. É cíclico, né? Inclusive tem casos que a gente ainda fica assim, né? Tem uma cliente nossa, que ela tem um paciente, né, FeLV positivo, Jacan, que ele é nosso garoto propaganda, e ela tem uma gatinha junto, e essa gatinha, ela também acabou contaminando, e ela é positivo para FeLV. Eu questionei com você sobre esse resultado, inclusive, e ela era positivo para FeLV em DNA, então ela era regressora. E agora, um tempo depois, ela agora negativou, tanto RNA quanto DNA. E aí, né? Aí a gente fica sem entender, sem compreender muito bem. Mas ela foi positivo no sorológico. Então, será que ela tá focal, né? Ela tá focal agora, tá local? Ou então ela tá focal, tá local, ela tá incubada ali, talvez em medula, em baço. Aí a gente não fica meio sem saber. Que acontece muito, né, caso que a gente atende de felino, que eu fiz um teste sorológico, foi negativo, eu fiz o PCR negativo, mas tem várias alterações hematológicas.
você testou medula? Porque às vezes tá lá na medula. Eu tive um paciente assim que coletou mielo pra mim, já era idoso, tinha feito vários testes antes, não encontrava. Quando a gente fez o painel anemia felina, veio o FeLV positivo na medula. Então aí, tá vendo? A gente encontrou um outro ponto onde estava o FeLV também. Eu tive uma vez em medula positivo para FeLV, positivo também para anaplasma. Aí. Em medula. Pois é. É um bom material. É. O que eu acho muito interessante, a evolução da biologia molecular, é principalmente essa questão igual a FeLV, né? Porque a gente não tinha noção desse comportamento do vírus, que ele, das fases, né? Regressor, fase progressiva, abortiva. E aí a gente consegue entender muito melhor a doença, né? Com certeza. Graças à evolução do PCR. Sim, isso é muito legal. Por isso que é muito legal a biologia molecular. Então, por conta disso, né, algumas pessoas questionam a gente, qual que seria melhor pedir, né, na hora da rotina? Só para o pessoal entender melhor. Eu peço, então, o FIV-FeLV, que é o RNA circulante, ou eu peço logo o Plus, que é os dois? DNA proviral ou o DNA RNA circulante? E aí? Na minha opinião, eu peço os dois, porque dependendo da sintomatologia clínica, às vezes você não vai encontrar o RNA ainda ali, né? E ele pode ter ficado com alguma sequela, porque como chega na medula, principalmente a gente pega muito felino que vem pra gente com anemia ou com uma trombocitopenia leve, ele atingiu já, ele destruiu ali alguma coisa e às vezes eu pego só o DNA positivo, aí eu vou fazer o sorológico e o RNA veio negativo. não é FeLV. Então, eu acho que um complementa o outro, né? A gente tem essa possibilidade de complementar. É o que eu acho também, assim, meio que de achar, né? Se o paciente chega para mim a primeira vez, sim, eu peço plus. E depois? Depende. Eu peguei uma essa semana, dois gatinhos, um positivo e o outro negativo. Eu vou fazer que é negativo, essa é a minha opinião, não sei se tá, né? Todas as vezes os dois, porque o irmão é positivo. Mas se não, faria só RNA das próximas vezes. Tem um gato que deu negativo. Se precisar fazer de novo, faria só RNA. Mas nem é só pela sua opinião, não. É o que está realmente dentro do consenso. Ainda bem, então. É o que o consenso fala. Em locais endêmicos, onde você está ali com uma população onde você tem positivo, sempre deve fazer realmente tanto o DNA quanto o RNA. É o que o consenso realmente ele traz. E eu ainda iria um pouquinho mais além. Pensando nessas fases da doença, né, do abortiva, local, eu faria não. Além do PCR, também a sorologia nesse paciente que você está ali fazendo o primeiro atendimento. Então, é o miotestou, né? Então, sempre realizar o teste rápido ali, que a gente tem muito acessível, muito na mão ali na rotina clínica. Então, realizar o teste rápido. Além disso, já pega o material e já encaminha para a PCR. Para a gente poder também, além de confirmar ali o diagnóstico, a gente entender o que pode estar acontecendo e qual fase aquele paciente está. Então, eu ainda iria um pouquinho além, faria realmente ainda os dois tipos, né, de teste, tanto biomol quanto a sorologia. Principalmente por causa de FIV, né? FIV também, que a gente já teve também caso de colegas, né, nosso. De corpo, né? Muito melhor. Não, perfeito. Só fazendo um adendo aqui, quando a doutora Luana estava falando sobre quantitativo e qualitativo, né? O pessoal também sempre me pergunta qual que é o melhor. E aí, será que tem... Entre os dois, um é melhor do que o outro? O quantitativo é uma complementação do qualitativo, então não tem essa de melhor. Ele é uma complementação, vai te ajudar. Então, por exemplo, eu tenho um paciente com FeLV que está, né, tomando um antiviral e eu quero, às vezes, acompanhar. É realmente determinante que aquela carga viral está baixando por causa... Não, a gente não pode também pensar que realmente é só por causa, né, do antiviral que a gente está tendo carga parasitária. Existem trabalhos que mostram que a gente não tem essa... a gente não pode fazer essa comparação de agressividade da doença com essa carga viral. Mas a gente pode conseguir tentar acompanhar. Então, eu até estava numa palestra agora com uma felinista incrível e ela falou exatamente isso. Então, assim, não é fazendo fazendo o antiviral
e fazendo esse acompanhamento do quantitativo, que realmente você vai ter certeza que ele está sendo eficiente ou não, porque vai depender muito do sistema também imunológico, enfim. Já pegamos pacientes com leishmania, com, por exemplo, falando em sorologia, né? Com sorologia super baixa, a hora que a gente olhou na medula, estava lotado de leishmania. Então, isso tudo a gente vai ter que juntar, né? É um combo ali de informação daquele paciente para a gente conseguir realmente fazer esse raciocínio clínico correto. E é o que a Lu falou. Não adianta você fazer um quantitativo se ele é negativo. Não vai vir, né? Então, é complemento. Isso mesmo. E aí, mais alguma coisa? Alguma doença? Algum caso? Tem a questão dos erros, né? De transporte, porque às vezes os colegas questionam. Mas não é o esperado esse resultado. E aí, às vezes, a gente tem que fazer um checklist de coisas que podem afetar o resultado de PCR. Né? Erros pré-analíticos, né? Coleta, armazenamento, vai degradar a amostra, o tipo de material que você mandou. Tem tudo isso, sim, para avaliar. Sim. Se está se usando antibiótico para algumas doenças, né? Como os hematozoários, leptospirose. Se o anticoagulante foi correto, porque às vezes a heparina diminui a sensibilidade do teste. Tem muitas questões. Adorei o nosso bate-papo. Sério, que bom. Fico feliz, então, meninas, pela presença de vocês aqui. Muito obrigada. Então, nós vamos encerrar e no próximo episódio, não percam, porque nós vamos estar falando sobre hemoparasitoses.